Meus cumprimentos aos ouvintes, eu sou o Tito e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu vou tratar de um tema que talvez seja polêmico para quem já é dessa bolha mais alternativa da discussão política da internet, né? Até porque a direita alternativa brasileira, ela já tem o arquétipo gamer como se fosse o herói de seu principal mito fundador, né? Todos eles se sentem unidos a ele, eles são parte dele. Mas enfim, para a tristeza de muitos aí, eu pretendo criticá-lo, ou pelo menos criticar o seu protagonismo na história da política recente, entendeu? Porque, antes de tudo, né, preciso explicar o que é isso que eu chamo de arquétipo gamer e como isso é um protagonista dessa contracultura de direita, né? Antigamente, lá no início dos anos 2000, né, uns 20 anos atrás, nós tínhamos uma subcultura muito mais abrangente, né, que eram os nerds. Fazem essa distinção de nomenclatura, né? Os nerds, eles englobavam tanto os gamers quanto os otakus, os fãs de quadrinho, né? O otaku é fã de anime, né? Os esquisitões antissociais, que só tem problema psicológico mesmo, sabe? Os CDFs, que eram aqueles caras que eram muito inteligentes, estudavam bastante, né? E era tipo o típico nerd americano, né? Ficava ostracizado na turma só por ser muito inteligente, sabe? Que era esquisitão também, né? Bom, com o passar do tempo e com o aumento do acesso à internet, computadores em casa, né? Todo mundo, internet chegando até nos interiores, né? Popularização das redes sociais, todo mundo usando, sabe? Cada vez mais essa comunidade nerd foi se tornando mais homogênea em torno da subcomunidade gamer existia dentro da comunidade nerd, né? Por quê? Os esquisitões antissociais, os CDFs, os ostracizados, etc., todos eles começaram a ter uma integração social nesses jogos online, né? Porque você tinha muitos jogos online que tinham uma espécie de comunidade, né? Os CDFs também podiam entrar em fóruns de discussão na internet para falar sobre os seus hiperfocos, né? Sobre os temas que eles gostam tanto de estudar, né? Os autistas, né? E aí acabaram tendo contato direto com videogames online também, né? Os fãs de quadrinho acabaram tendo contato direto com os videogames online também, né? Porque eles vão cada vez sumindo mais com essa geração nova que não gosta mais de ler e começam a ter um contato direto muito mais com o universo lúdico digital mesmo do que o universo lúdico escrito, né? Então, a comunidade nerd se confundia demais com a sua subcomunidade gamer. Até que a gente chega no cenário de hoje, onde os dois grupos são praticamente exatamente a mesma bolha, né? O gamer, como a gente já sabe, é aquele que gosta de videogames, né? Seja jogos online, jogos offline, tanto faz. Mas é aquele que não só joga videogame, mas vive recluso, tanto em função de um traço de personalidade antissocial, mas principalmente por causa da sua verdadeira paixão por jogar, né? Que é a pessoa que realmente deixa de fazer outras coisas para poder ficar jogando, né? Então faz o que o gamer ele fique em casa experienciando seus videogames ao invés de conhecer o mundo lá fora, né? O mundo da vida real. Então o jogador, né, o gamer, gasta várias horas do seu dia para consumir o exato mesmo tipo de conteúdo, o exato mesmo tipo de produto, né, que são os jogos. E isso torna a mente dele extremamente familiarizada com todo o arcabouço estético, né, narrativo ali, desse tipo de mídia interativa, né? De modo que qualquer alteração nessa estrutura estética ou narrativa dos jogos é facilmente perceptível para o olho treinado que o gamer tem, né? Os gamers eles possuem olhos treinados para notar qualquer problema de level design em qualquer estilo de jogo que eles gostem de jogar, entendeu? Olhos treinados para notar qualquer diferença de narrativa em comparação a que era padrão do conteúdo que eles já estavam acostumados, entendeu? Qualquer elemento que não pertença àquela estética, né? Aí automaticamente vai ser rejeitado por falta de familiaridade, entendeu? É como um sommelier de vinho, ele passa anos degustando o mesmo tipo de bebida, né, que é o vinho,
que ele vai perceber imediatamente quando uma garrafa é adulterada, quando ela tem notas de uma fruta tal, uma fruta XY, entendeu? Coisas que quem nunca bebeu vinho nunca perceberia e que ia achar até tudo igual, basicamente, né? Então, da mesma forma que o degustador tem esse paladar para conseguir notar essas nuances, o gamer também, por uma vida muito ligada aos jogos, ele tem esse paladar também para narrativa, para estética visual, para estética de modo geral assim do jogo, para o simbolismo do jogo, etc, né? É uma competência real, né, hiper especializada ali. Aí você fala: "Ah, Tito, mas esse gamer que você descreve é só o nerdão fedorento ali que fica jogando o dia todo, né? Eu jogo videogame e não sou assim." Beleza. Mas é aí que a gente precisa diferenciar o termo gamer do cara que só joga. E ainda mais, diferenciar o termo gamer do termo geek, né? O geek é uma invenção nova, moderna, que não representa os gamers de verdade, né? E é aquele que consome material consumido pelos gamers, pelos otakus, pelos fãs de histórias em quadrinho, né? Mas que não é de fato um deles, porque não vive em função desse ciclo social, em função desse produto consumido, entendeu? O traço de esquisitice, a ausência de socialização, paixão exagerada pelo tipo de material artístico ali consumido, né? Esse hiperfoco naquilo, são traços essenciais e necessários para definir o gamer como tal. Se você não tem isso e só joga, só gosta de vez em quando jogar e tem isso como hobby, então você não é necessariamente um gamer, você é um geek, né? Mas os videogames já existem há um certo tempo. E os gamers são necessariamente pessoas que, além de gostar dos jogos, são antissociais esquisitas. Então, seria o geek, né? Alguém que existe há mais tempo que os gamers, já que os jogos já existem há certo tempo. E os gamers são pessoas que, além de gostar de jogos, têm um traço a mais, né? Mas não é válido assumir isso. Por quê? Porque, se a gente analisar, os geeks, enquanto grupo consolidado mesmo, só vai passar a existir verdadeiramente somente ali na segunda metade dos anos 2010, né? Lembra já para 2016, por aí. Por quê? Porque videogame era algo estigmatizado, entendeu? Você tinha pessoas que realmente jogavam videogame, você tinha pessoas que realmente assistiam anime, você tinha pessoas que até liam história e quadrinhos, tudo, mas não tinham a estética geek e nem eram um grupo realmente muito grande. Por quê? Porque as pessoas tinham vergonha em certa parte disso, assim, de certa forma um pouco. E também porque justamente era algo meio deixado de lado, assim, pela cultura predominante, entendeu? Porque por mais que os jogos sejam parte da sociedade desde a segunda metade do século XX, ainda assim, nenhum grupo social que tivesse o foco todo voltado para os jogos não existiu antes, exceto a bolha marginalizada que eram os gamers, entendeu? Os geeks eles vão passar a surgir depois da popularização de séries como Stranger Things, depois dos filmes da Marvel, do MCU, entendeu? E depois dos streamers de LoL, né? Eu acho que foi essa grande tríade aí, os streamers de LoL, principalmente aqui no Brasil, né? Que dialogavam com o público jovem ali, que não eram de um nicho necessariamente tão gamer, mas que ficava ali no meio termo entre o gamer e o jovem, sabe? Por exemplo, aquele Muka LoL, né? A partir daí começa a se formar essa comunidade geek brasileira, entendeu? Que é diferente do gamer. É um público de massa que antes nunca tinha tocado num quadrinho na vida, mas se sente parte dos fãs da Marvel, entendeu? Porque assiste os filmes, pesquisa com vídeo no YouTube sobre, né? Aí começa a ler quadrinho a partir de agora, entendeu? Uma pessoa que nunca tinha jogado RPG antes de Stranger Things, mas agora se sente parte de uma cultura nerd muito anterior a eles. Aí vai começar a jogar RPG do Cellbit, entendeu? E quando eu digo jogos e videogames aqui, né, quando eu falo cultura gamer, eu quero dizer de modo geral cultura gamer, né? Eu quero dizer tanto jogos quanto animes, HQs e tudo mais relacionados a essa subcultura que existe hoje, né? Não só especificamente jogos online, mas os jogos online, eles são justamente o veículo de união social necessário para a existência dessa comunidade enquanto comunidade.
Porque assistir anime e ler HQ não promove nenhum contato com outra pessoa, né? Nem jogar jogo single player, né? Nem te possibilita conversar com ninguém enquanto você faz isso. Já os jogos online, sim. Tanto que o Discord nasceu dos jogos online, né? O Discord nasceu como uma ferramenta... Não foi que nem o Skype. O Skype nasceu como uma ferramenta de videochat para reuniões, etc. O Discord nasceu especificamente como uma ferramenta de voice chat para ser usada enquanto se jogavam jogos online, né? E por isso que hoje a maioria da comunidade gamer tem servers de Discord para você manter o contato, entendeu? Então, os jogos online são uma forma de ter essa comunidade gamer existindo enquanto comunidade, né? Por isso que eu chamo de gamer mesmo, e não de nerd, já que ela engloba outras coisas, né? Mas não, eu chamo de gamer mesmo. Enfim, continuando, né? Nos jogos dos anos 90 e no início dos anos 2000, nós tínhamos homens musculosos lutando uns contra os outros, né? Ali no Street Fighter, juntamente com as mulheres peitudas, né? No mesmo cenário. Nós tínhamos também elementos da jornada do herói, com Zelda, Mario, Donkey Kong, etc., Sonic, outros jogos single player. Além de personagens muito chamativos, assim, principalmente para essa galera mais Red Pill, mais Shad, né? Como jogos como o Snake em Metal Gear, né? Personagens assim que você olha assim e são personagens badass, né? Digamos assim. Então, os videogames estavam sempre voltados para uma ideia de salvar a princesa, de resolver um problema, ou até mesmo só de sair na porrada sem motivo, entendeu? É sempre coisas até que eu não vou saber descrever tão bem quanto um verdadeiro gamer saberia, mas eram cenários completamente avessos, né, às pautas atuais de ideologias identitárias, né? Todas as histórias narrativas, né, e a estética dos jogos, de modo geral, dos anos 90, anos 2000 e início dos anos 2010, né? Na verdade, até os anos 2010, de forma completa mesmo, né? Eram sempre cenários que não fazem sentido com o politicamente correto, com as ideologias de esquerda, etc., né? Porque elas não veriam com bons olhos, essas ideologias não veriam com bons olhos os ideais de um herói másculo que os jogos tinham, e nem também a hipersexualização dos personagens femininos, né? Que também tem. E tudo bem, até aí eu também concordo, né? A hipersexualização das mulheres na ficção realmente é bem incômodo, né? E é algo bem não cristão, né? Porém, o negócio aqui é chamada cultura woke, né? Que critica isso, ela foge para um outro extremo, né? Por quê? Porque ela tira todo esse arcabouço estético que o gamer já está acostumado e impõe uma ideologia que não faz parte da cultura gamer ali, que é a ideologia de gênero, feminismo, a destruição do arquétipo do herói másculo e salvador da pátria ali, e aí passa a um padrão de mídias que seguem uma agenda, né? A música foi a primeira dessas indústrias assim, de mídia que começou a seguir uma agenda assim, né? Ela começa a se render à agenda do mainstream bem cedo. Depois você tem os filmes, as séries, né, os programas de TV, até mesmo formas de artes mais tradicionais, como pintura, teatro, literatura. Chegou um momento que hoje em dia tudo se rendeu a esse wokeismo, né? Essa cultura woke, agenda woke, né? E as fontes de entretenimento do cidadão médio do século XXI, né, já estão todas permeadas por uma agenda de lavagem cerebral, entendeu? Que realmente funcionou, né? Se a gente vê hoje em dia, realmente a grande maioria das pessoas, né, o cidadão médio mesmo, teve sua mente lavada por essas ideologias identitárias, entendeu? Mas assim, ela foi posta, essa agenda, né, na cultura, de modo geral, na cultura moderna, de uma forma bem suave, inicialmente pelo menos, né? Foi bem sutil, sempre muito aos poucos, ao longo do trabalho de anos, né? Até se tornar o padrão no mundo da arte, né? No mundo da arte e do entretenimento. E como já dizia o Oscar Wilde, né? A vida imita a arte. Então, logo, essas ideias se tornaram hegemônicas na sociedade como um todo, né? Porque quando você tem aquilo como establishment dentro do mundo da arte, aquilo se torna establishment dentro do pensamento humano, de modo geral, né? E aí, quando se torna parte do establishment, já não é mais algo passível de contestação, né?
Mas uma comunidade extremamente reclusa e nichada, que sempre deixaram de lado, né? E que acabaram fazendo vista grossa sobre essa imposição do politicamente correto, das ideologias progressistas ali por ali, né? Era a comunidade da subcultura gamer, né? Os jogos, os animes, as HQs foram todas as últimas formas de conteúdo a serem afetadas por essas pautas, até porque o consumidor do game, né? Ele não representa a sociedade. Por quê? Porque o próprio traço dele é ser antissocial, né? É que nem eu falei, faz parte do ser gamer também ser antissocial e ter um hiperfoco em jogos ou outro estilo de conteúdo que está dentro dessa subcultura, de modo que você realmente sacrifica a sua experiência social para consumir somente aquilo, né? Para ficar em casa consumindo aquilo, né? Então, o game ele já vai estar tão familiarizado e acostumado com toda a estética e narrativa do seu hobby e a demora que teve também para a imposição da agenda dentro dos jogos, também que demorou bastante, faz com que qualquer alteração sutil que seja colocada hoje em dia já seja percebida com um ar de forte estranheza, entendeu? E como eu tinha dito antes também, né? O que acontece é que a internet se popularizou. A maioria dos casos hoje em dia possui um computador e os gamers foram se tornando um grupo cada vez maior, e cada vez maior, e cada vez maior. E, mesmo que eles estivessem fora do contexto social, para aqueles que interessam em impor, né, essa agenda do mainstream, aí, essa agenda woke, um grupo grande, muito fora do escopo de ação dessa agenda, né, acaba sendo algo perigoso para eles, porque são pessoas que não possuem muita influência no contexto social, mas que possuem influência por serem eleitores, né? São eleitores. E assim começa essa inserção dos valores dessas ideologias identitárias e progressistas dentro dos jogos, né? Como o gamer ele sempre rejeita logo de cara nessas alterações artificiais, então eles precisavam fazer alguma coisa para conseguir dominar, né, o mainstream dentro dessa comunidade dos jogos. Porque o gamer, ele automaticamente começou essas ideias de cultura woke dentro dos jogos, começaram a rejeitar e surgir aquelas frases, aquelas expressões como go woke, go broke, né, na gringa, mas aqui em português é quem lacra não lucra, né? Os jogadores, né, os gamers mesmo, muitos ficam contra essa cultura woke, digamos assim, e você vê isso naquele cara mesmo que é... Qual é o nome dele mesmo? Eu acho que é o André Alba, né, aí da Jovem Pan. Também o próprio Peter, né, do Ei Nerd, né, são figuras que começam a falar muito mal dessa cultura woke e que são figuras dentro dessa comunidade dos gamers, né. Então, esses gamers mais tradicionais, né, que estavam rejeitando essa imposição da dita cultura woke, conseguiram realmente boicotar, né, essa imposição dessas pautas. E aí surge a comunidade geek. A comunidade geek foi criada artificialmente para conseguir tomar o mainstream dessa subcultura de jogos, né? E meio que expulsar os gamers daí para ostracizá-los de verdade, né? E impedir o crescimento dessa comunidade, né? É muito estranho realmente como os geeks surgiram de uma forma bem antinatural, entendeu? Do nada esse termo entrou em alta, não era um termo que ninguém falava antes, né? Do nada virou algo legal jogar videogames, assistir animes, né? Porque antes era realmente algo de esquisito, entendeu? E esse ler quadrinhos, ser esquisitão, até mesmo ser uma pessoa esquisita, se tornou algo legal, né? Transformaram em algo legal, né? Para integrar esses consumidores, né, dentro da sociedade geral, né? Para fazer com que o meio influencie os indivíduos, né? E assim conseguir adentrar a ideologia identitária nessas formas de conteúdo que estavam realmente tendo uma rejeição dessas ideologias, né? Então o que aconteceu com os gamers de verdade? Tiveram seus jogos online, que era a válvula de escape não, a válvula de comunicação, né, dessa comunidade, lotados com os ditos normies, né?
os jogos online passam a ficar cheios de geeks e não de gamers, né? E o que antes era uma pequena minoria, né, daquelas pessoas sociáveis que não fazem parte exatamente da comunidade e que só jogavam uns videogames de vez em quando, aí apareciam nas partidas, nos jogos online ali, né, passam a ser a maioria, né? E os nerds tradicionais, né, que vivem daquele jogo ali, não são mais a maioria das pessoas que estão dentro das partidas dos jogos online, entendeu? Então você, com a invenção dos geeks e a popularização desse jeito geek de ser, os gamers perderam espaço dentro da própria bolha e até mesmo no único lugar que antes eles achavam refúgio para evitar serem ostracizados, né? Para evitar serem realmente completamente antissocializados. Porque até o mais antissocial das pessoas gosta de ter amigos, e isso é antissocial por outros motivos psicológicos, né? E aí, quando você enche a bolha gamer com geeks e meio que acaba por expulsar os gamers por eles não terem mais espaço dentro da própria bolha, eles voltam a se sentir ostracizados, né? E tudo isso para impor a agenda ideológica do progressismo identitário ali dentro dessa comunidade, né? Bom, tudo que eu falei até agora foi só contexto. Foi só contexto para você entender o que é o arquétipo gamer, né? E para também dar contexto para você entender o que eu vou falar agora em seguida. Mas como é que o arquétipo gamer se torna um protagonista de uma contracultura de direita, né? E quais os perigos dessa ideia? Bom, o que acontece é que o gamer, né, que se tornou agora um herói dessa contracultura de direita, dessa direita alternativa, né? Ao ser ostracizado em todo canto e até mesmo nos próprios jogos online, esse público gamer se radicalizou contra a cultura woke, né? E o único lugar da internet que ainda acolhia gente estranha, radicalizada, anti-woke, antissocial, né, e anti-establishment, eram os famosos chans, né? 4chan e os outros, né? Claro que, por conta disso, alguns foram para os chans com um processo natural, e muitos não foram também, só ficaram com raiva da situação, que estavam sofrendo mesmo. Mas não foi, acho que nem sequer a maioria desses gamers realmente começaram a frequentar de fato os chans, né? Pelo menos não aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem muitos frequentadores de chan, mas não de modo realmente a ser uma hegemonia dos gamers, né? Não. Mas para entender como esse processo de radicalização aconteceu, é preciso primeiro entender realmente esses gamers que foram para esses chans, né? E o que são os chans, né? Os chans, eles são fóruns de internet ali que surgiram no início dos anos 2000, né? Sendo que o mais famoso deles é o 4chan, né? O 4chan foi criado em 2003, ali, né? Pelo Christopher Poole, um americano. E ele criou como um fórum de discussão, né? Sobre cultura japonesa, se não me engano, né? E a proposta original era simplesmente ser um espaço anônimo onde qualquer pessoa poderia postar qualquer coisa sem se identificar, né? Esse anonimato, que no começo era apenas uma característica técnica inofensiva, assim, né? Para evitar que a pessoa tenha vergonha, etc., foi aos poucos moldando uma cultura própria cada vez mais provocativa mesmo, cada vez mais disposta a cruzar linhas que o resto da internet não cruzava, né? Cruzar limites que o resto da internet não cruzava, né? E com o tempo, o 4chan foi migrando do universo aí dos animes, né, da subcultura japonesa, para o universo político e para coisas politicamente incorretas, né? Um de seus fóruns, o famoso /pol, né, que vem justamente de politically incorrect, né, politicamente incorreto, se tornou o principal caldeirão da alt-right americana, né? Porque nos Estados Unidos realmente o chan é bem mais forte ainda. Mas de lá eles exportaram as suas ideias para o resto do mundo, né? Principalmente para o Brasil, né? E é exatamente nesses ambientes que ocorre um comportamento de rabbit hole, né? Que até os estudiosos de comportamento digital chamam de rabbit hole, né? Toca do coelho. Que basicamente é um processo de imersão gradual onde cada passo dessa imersão parece um passo pequeno e razoável,
mas a distância total percorrida se torna enorme. Como assim? Imagine um cara que vai pra academia, né? Que foi influenciado por esses vídeos do YouTube e tal, começa a entrar pra academia. Vai lá só pra perder uns quilos, né? Tá se sentindo gordinho, só quer perder uns quilinhos. No começo, é um treinozinho leve. Depois, tá indo todo dia, ou quase todo dia, vira um frequentador assíduo. Aí começa a seguir os influenciadores fitness, passa o dia todo assistindo vídeo no YouTube de influenciador fitness. Daqui a pouco descobre os suplementos, tá tomando whey, tá tomando isso, aquilo, outro, creatina. Depois vem com ideias de dieta carnívora, jejum extremo. De repente esse cara que só queria perder uns quilos, tá falando em otimização hormonal, em peptídicos, entendeu? E olhando pra quem não treina como se fossem seres inferiores, entendeu? Tudo isso sem ele necessariamente conseguir dizer onde ele cruzou essas fronteiras, né, de mudança, entendeu? O gamer, ele entra no Chan porque ele tá revoltado em ver The Last of Us 2, né, estragando o que era pra ser uma franquia de sucesso, né? E um ano depois ele tá convicto, né, de que ele sabe quem controla o mundo, né, e como solucionar os problemas geopolíticos, né? Realmente, cada degrau é algo que ele não consegue discernir, né? Mas a distância total é absurda quando você vê depois, né? É daí que surgem neonazistas na internet, como o Based Viriato, né? Como a galera da Hiperbórea, né? Do esoterismo do Júlio Zevola. E tudo isso está muito crescente no Brasil, né? Tudo isso, daí também que surgem as bolhas masculinistas, né? Dos Red Pill e dos MGTOW, né? E aí também vai o que está agora mais recente, né? É uma importação também do movimento Groyper, né? Que é o movimento do Nick Fuentes. Então esse é um grande problema, né? O gamer, ele é um cara que está tendo contato com essas ideias por conta de todo esse processo que eu falei, né? De ostracização, né? De se tornar ostracizado dentro da sua própria comunidade de jogos, né? Com a existência dos geeks, etc. E agora tem contato com essas novas ideias do 4chan, só que ele não é alguém realmente inteligente ou intelectualizado, ou muito menos alguém que possua uma predisposição à vida intelectual, né? Muito pelo contrário, ele é alguém que gastou horas e horas de sua vida, todos os dias, com videogame, né? Muitas vezes ele pode ser alguém realmente irresponsável, preguiçoso, muitas outras vezes realmente é só um autista que nem hiperfoca em jogos, né? Mas o que importa é que ele não usou esse tempo para estudar e também nem tem essa predisposição para usar esse tempo para estudar, né? E aí surge o maior problema, que é pessoas ignorantes tendo contato com uma ideia completamente nova, né? E confortável dentro daquela comunidade, já que eles, no 4chan, a hegemonia são as ideias anti-mainstream, né? E ainda mais também confortável com a sua própria cosmovisão, já que ele chegou lá por uma radicalização contra a cultura woke, né? Isso torna muito fácil de crescer uma direita alternativa cada vez mais radical e extremista, ao mesmo tempo que é imbecil, que não tem fundamentos para o seu radicalismo, né? Aí nascem os MGTOWs, os Red Pills, os neonazis, os racistas, os ANCAPs, etc, né? E essa galera fora do mainstream, dos que realmente estudam e que realmente chegaram na direita alternativa ali por uma via mais intelectual, como os católicos tradicionalistas, os restauracionistas ali, os distributistas um pouco mais radicais e tudo mais, esse tipo de gente fica muito ofuscado por um grupo de ignorantes, burros, que são muito mais barulhentos, principalmente na internet, né? E aí o perigo está em dois lados. Primeiramente, do lado de, se os gamers da direita alternativa ganhar mais e mais poder, ideias como eugenia, né, racismo propriamente dito de verdade, né, acabam ficando realmente mais amplas e começam a ser até praticadas amplamente no Brasil no futuro aí, que não faz sentido com a cultura brasileira, né, uma terra que tem a mestiçagem como a própria base, a própria fundação do povo, né. Por outro lado, em um lado até mais provável, né, já que o outro depende da disseminação pública de um grupo que já é naturalmente de espírito sectário, então eu acho muito difícil que você tenha
realmente uma imposição cultural, né, pública, assim, de uma ideia dessa subcultura gamer, né? Já justamente por eles terem esse espírito sectário já. Né? Por outro lado, né, tem a chance de a direita alternativa, né, anticapitalista e antissocialista ficar completamente ridicularizada por conta desses palhaços bobalhões falando Hi Hitler e Chique Chique Bahia, entendeu? Você acaba manchando tanto a imagem a ponto de qualquer avanço dessa verdadeira direita alternativa, né, intelectualizada propriamente dita, né, ficar inefetivo, né? São avanços inefetivos porque fica com uma má imagem, entendeu? Então não tem mais apelo social nenhum. Por exemplo, nos Estados Unidos tem aquele caso de uma igreja batista lá, que era a Westboro Baptist Church, né? Essa igreja americana, ela foi famosa porque ela protestava em funerais de soldados e eventos LGBTs com cartazes escrito lá, Deus odeia homossexuais, God hate fags, né? E no papel, ela se diz cristã e conservadora. Só que na realidade ela está completamente contra o conservadorismo americano numa guerra cultural. Por quê? Porque ela porque ela produziu justamente o oposto do que ela pretendia, né? Toda vez que ela aparecia nas câmeras, o movimento LGBT não precisava fazer nada. Porque eles já eram ridículos o suficiente para, com cartazinho dizendo God hate fags, causar uma comoção popular contra os cristãos e a favor dos gays. Então o movimento LGBT realmente não precisava fazer nada. Eles já estavam fazendo o trabalho do que eles estavam criticando. Do grupo que eles estavam criticando, eles estavam fazendo o trabalho deles, basicamente. Porque a Westboro Baptist Church aí virou o rosto público da oposição ao casamento gay nos anos 2000. E esse rosto público era tão grotesco que qualquer argumento realmente conservador, da direita conservadora ali, que fosse um argumento legítimo, acaba ficando contaminado por associação, né? É esse grupo que representa esse rosto público aí. E aí, a Westboro fez um trabalho fez muito mais avanço pela pauta LGBT do que qualquer militante de esquerda conseguiu, né? Então, o neonazi brasileiro, né, que veio ali do jogo, né, promovendo eugenia, sendo que ele é um pardo, aí o ANCAP gritando imposto é roubo, entendeu? Enquanto estuda numa universidade federal, né, isso funciona dessa exata mesma forma, né? É uma alt-right brasileira ali que não prejudica só a si mesma. Ela vira o rosto público de uma direita alternativa, né? E essa esquerda cultural que já está no establishment, né, não precisa refutar nenhum argumento, entendeu? Não precisa lutar com nenhum avanço sério, porque as ideias ridículas, né, chamam mais atenção ainda do que as demais ideias da verdadeira contracultura de direita, né? Então, eu deixo um adendo necessário aqui, né? Eu não quero, de modo algum, criticar aqueles gamers que estão num patamar mais superficial também, né? Por exemplo, justamente que eu falei antes, o Peter do Nerd ou o André Alba lá de Jovem Pan, né? Eles só criticam a cultura woke ali e esse movimento de esquerda, né? E tudo bem, por mais que eles sejam liberais e que não sejam intelectuais de nenhuma forma, não sejam nenhum exemplo intelectual, né? Pelo menos eles ainda estão fazendo críticas contundentes e corretas, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. E eles conseguem analisar com maestria porque justamente a sua paixão, que são os videogames, né? Eles possuem uma dominação artística ali sobre esse arcabouço estético dos videogames, né? E normalmente, pelo que eu vejo, pelo menos, normalmente, essas pessoas, como o Peter do Nerd aí, eles focam realmente em comentar somente sobre os videogames, né? Um ou outro youtuber, influenciador nessa linha que vai querer começar a falar de coisa de política e vai falar besteira, entendeu? Mas enquanto eles só falam coisas realmente anti-woke, mas dentro do escopo dos jogos, não tem problema nenhum, entendeu? Deixar claro aqui que não estou criticando esses gamers. Agora, o gamer que vai e se radicaliza e quer falar que os judeus controlam tudo e que a gente precisa exterminar eles, pô, você tá de brincadeira, entendeu? Você não tem esse arcabouço intelectual pra falar uma coisa dessa, né? Ou então falar que toda mulher é naturalmente hipergâmica, como uma vez disse aquele imbecil lá do Arthur Petri, né? Pô, cara, você procure sair de casa e viver um pouco a realidade ali, longe das telas, né? Porque você precisa de ideias mais conexas com a realidade, né? Você dizer que toda mulher é naturalmente hipergâmica não está conexo com a realidade, cara.
É como dizia o próprio Gramsci, né? O Gramsci, ele dizia que a hegemonia cultural, ela precede a hegemonia política, né? No Brasil, todo esse programa ideológico liberal pós-Revolução Francesa já é completamente hegemônico, né? Não tem mais uma ideia não revolucionária, seja na direita, seja na esquerda, né? Tanto culturalmente quanto na política, né? Também a cultura, o normal, o padrão, já é uma mentalidade revolucionária. Mas o que era para ser uma reação ao grantismo, né? Ao grantismo progressista, ou até mesmo uma reação a essa mentalidade da Revolução Francesa, ali, é um negócio contra tanto o liberalismo da direita como contra o socialismo da esquerda, contra essas ideias, né, contra a família, etc, né? O que era para ser isso, acabou que se tornou um grupo contra-hegemônico, mas autodestrutivo, né? Uma falsa contracultura, né? Justamente por conta dessas pessoas ridículas que se tornaram idiotas úteis, né? Não como massa de manobra dos próprios movimentos políticos woke, mas idiotas úteis como um ótimo inimigo para eles nessa guerra cultural, porque eles expõem uma face ridícula do que seria o rosto desse movimento de contracultura, né? Talvez no futuro eu faça um vídeo mais longo falando de todas as falsas frentes da direita alternativa brasileira, né? Que mais atrapalham do que ajudam, né? Falando dos neonazis, dos MGTOW, dos Red Pill, dos ANCAPs. Mas enfim, de qualquer forma isso ficaria para outro momento, né? No mais é isso. Muito obrigado por me ouvir, rezem por mim e viva Cristo Rei.